Bom dia! Uma das palavras que mais se ouve, que mais se fala nos últimos dias é transição. Equipe de transição para cá, equipe de transição para lá, coordenador da transição do atual governo, do governo eleito, mas afinal, o que é e para que serve exatamente e também como é feito o processo de transição? Isso é o que vamos entender neste TV Senado Live. Mande suas perguntas pelas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter. E você pode falar conosco também pelo portal E-Cidadania, no endereço senado.leg.br/ecidadania. E participe, levante aí a nossa hashtag TV Senado Live. No dia 1º de novembro, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, informou que recebera ordens do presidente para coordenar a transição no Palácio do Planalto. O processo começou oficialmente no dia 3, quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o coordenador de sua equipe seria o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E agora só se fala em transição de governo. Para nos explicar direitinho o que é e para que serve e como funciona o processo de transição, nós convidamos o professor de Gestão Pública da Universidade de São Paulo, Fernando Coelho, e o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Pablo Homes. Participe pelas nossas redes sociais ou pelo portal E-Cidadania. E a colega Sara Reis está especialmente ligada na sua participação nas redes sociais e nós já temos informações. Sara, é com você. Pois é, Antônia. Já que se fala muito, em transição de governo, será que as pessoas estão por dentro desse assunto? Foi justamente isso que a gente perguntou aí ao longo da semana por meio do nosso Instagram. Vamos dar uma olhada aí no resultado da nossa enquete. A gente perguntou, você sabe o que é a chamada transição de governo? Olha, tem muita gente ligada no assunto, 73% disseram que sim, 27% disseram que não estão muito por dentro do assunto, não. Bom, é bom saber que aí a população, pelo menos os que responderam à nossa enquete, sim, a população está ligada nesse tema, pelo menos mostra que está interessada. E a transição, ela, professores, ela está prevista aí numa lei de 2002, que é a Lei 10.609, que foi uma medida provisória do então governo Fernando Henrique Cardoso, preparando a transição para o então primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho, detalhassem talvez um pouco mais o que é esse processo de transição e a importância talvez até política dele. Vamos conversar então com o professor Pablo Homes. Tudo bem, bom dia a todas e todos, bom dia ao Fernando, bom dia Sara, bom dia a você. A transição eu acho que é uma parte fundamental da democracia, O sistema democrático ele é um sistema no qual você tem um procedimento eleitoral e uma das condições para a democracia é que aqueles que são vitoriosos no procedimento eleitoral assumam o governo. É uma das definições que eu ensino até em introdução à ciência política, Quem ganha tem que governar e quem perde tem que ir para a oposição. A oposição também é parte da democracia. Toda democracia precisa de uma oposição. Mas a transição de governo, transições pacíficas de governo, são muito importantes, são fundamentais, definem a democracia. E por mais que a gente ache que a gente tem passado por transições razoavelmente tranquilas nos últimos 40 anos, desde a Constituição no Brasil, desde a Constituição de 88, mas, por incrível que pareça, na história da humanidade, transições de governo não são coisas triviais. Quem tem o poder pode criar problemas para perder esse poder. E, na verdade, o sistema democrático é aquele sistema no qual a transição se dá de forma pacífica. Se você pensar direitinho, como é que ditaduras normalmente caem? Como é que governos autoritários caem? Derrubar um governo autoritário é muito difícil, porque normalmente eles não só têm apego ao poder, mas o custo de deixar o poder é muito alto. Portanto, governos autoritários normalmente deixam o poder de forma violenta ou de forma traumática, Na democracia, a transição é pacífica. Então, eu diria que a transição de governo é uma das coisas que definem a democracia na sua
forma mais essencial, assim. É uma das partes mais fundamentais da democracia. E eu acho que a gente está vendo, pelo menos do ponto de vista aparente, uma transição que está acontecendo, né? Existe uma lei, nós temos uma lei que regula a transição e, aparentemente, nós temos já uma estrutura que, mal ou bem, está seguindo a tradição constitucional brasileira desde 88. Nós temos aí uma equipe de transição e uma equipe nomeada já e que está levando a cabo esse processo. Professor Fernando, eu gostaria de ouvir também essa sua palavra introdutória para a nossa conversa. Muito bom. Bom dia a todos e todas, obrigado pelo convite para dialogar com vocês. Muito importante que a transição de governo esteja na agenda e que a população esteja acompanhando. O professor Pablo trouxe a importância política desse processo e eu complementaria com a importância administrativa, ou seja, é um instante entre o resultado das eleições e a posse, que pode variar no Brasil, se a eleição termina no primeiro turno, não foi o caso na União, entre 90 dias e 60 dias. Então, nós temos, neste caso, 60 dias para que o governo eleito tome consciência e ajuste o plano de governo à realidade, comece a estruturar a sua equipe. Afinal, o governo eleito foi uma frente ampla e diversa, e nós podemos observar isso na montagem da equipe de transição, com mais de 290 nomes em 31 grupos temáticos. É um processo que igualmente está envolvendo um ajuste do orçamento para o próximo ano, considerando a PEC da transição. Enfim, nós temos muitos temas que são técnico-políticos, então tem a importância política para a democracia, afinal tivemos uma alternância de poder e temos a importância administrativa, ou seja, a continuidade administrativa. Afinal, a despeito da alternância de poder e da adaptação da orientação política na ação governamental, nós temos que ter a continuidade da prestação dos serviços públicos, sobretudo nos primeiros meses. Então, este período permite toda essa adaptação. E para encerrar, eu complementaria que no Brasil, como tivemos eleições igualmente para os governos estaduais, de fato, nós temos diferentes transições. Por exemplo, em 18 governos estaduais, nós tivemos reeleição, e é uma transição tão somente de mandato, portanto, simples. Em 6 casos, nós tivemos governadores fazendo o processo de sucessão. É uma transição relativamente simples, mas em 3 casos, São Paulo, Pernambuco e Santa Catarina, são alternâncias de poder, embora entre grupos políticos do mesmo campo político. Mas no governo federal é uma alternância de poder entre grupos políticos completamente distintos, o que leva a uma primeira expectativa, como o professor Pablo colocou, de talvez havia alguma incerteza se havia colaboração ou não. Mas aparentemente nós estamos tendo até agora completados 15 dias desse processo, uma transição estável e equilibrada. Pois é, professor, e a gente está recebendo aqui vários questionamentos, aí as pessoas participando pelas redes sociais e também pelo portal E-Cidadania. E lá do Paraná, o José Ricardo trouxe a seguinte dúvida. Ele quer saber se a equipe de transição vai ter acesso a todos os dados e sistemas de governo. O que a lei garante, né? A que dados essa equipe de transição tem acesso? Eu queria que o professor Fernando comentasse. Muito bem. A lei, que está completando 20 anos neste ano, ela leva em consideração a disponibilização de dados e informações. Muitos desses dados, inclusive, são públicos, porque nós tivemos, no decorrer desses 20 anos, o avanço da transparência pública no Brasil. E há, de fato, um processo de colaboração, porque por parte do governo que está encerrando o mandato, além da participação de políticos, como o ministro da Casa Civil, que coordena esse processo pelo governo em encerramento de mandato, nós temos muitos funcionários públicos que compõem a burocracia e que vão se manter, e que são pessoas, por exemplo, que coordenam programas governamentais e que vão apresentar como que esses programas estão, como que eles podem ter continuidade, quais são os ajustes necessários no orçamento, enfim. E isso vai ocorrendo em torno de todos esses grupos temáticos. Claro que pode ter diferenças
nos processos de colaboração. Às vezes também depende da estruturação de cada uma das áreas de governo. E nós temos diferentes níveis de maturidade de órgãos e entidades da administração pública. Alguns estão muito bem preparados em termos de sistemas de informação, outros não necessariamente, mas é um processo em que tem que haver um esforço para uma síntese de dados e informações que permita ao governo eleito ajustar o seu plano de governo à realidade. Enfim, acreditamos que esse processo ocorrerá, né? Embora sempre perante o grande público, ele está sujeito a algumas tensões, falas de um lado, falas do outro. Eu só gostaria de complementar, porque o último processo de alternância de poder entre FHC e Lula, que foi uma transição muito estável e equilibrada, quando estava se terminando o processo, estava se divulgando os relatórios de transição, depois você começa a ter uma disputa de narrativas, né? Então, o processo internamente deve ocorrer sem maiores problemas, mas quando ele se aproximar do final, se nós lembrarmos a experiência de 20 anos atrás, e os relatórios começarem a ser divulgados, tende a haver uma disputa de narrativas entre o governo eleito e o governo que está encerrando o mandato. Professores, eu queria retomar um pouquinho o tema da questão da democracia, só lembrando, né, que o professor Pablo Ramos trouxe na sua primeira participação, lembrando que ele falou que é muito recente essa questão da transição democrática, né, do poder, e lembrando que esse processo foi instituído nos Estados Unidos na década de 1960, e na França, também ali na década de 1960, com a implantação do que eles chamam de Quarta República, que é o que está em vigor hoje, Quinta República, na verdade. Então, eu queria trazer um pouquinho, e nos Estados Unidos, assim que é lançada a candidatura, os candidatos já assumem um escritório de transição, já têm direito a um escritório de transição dentro da Casa Branca, se bem que lá são normalmente só 2 candidatos. E na França, esse período é de, no máximo, 30 dias. O que é o significado disso aí? Ser tão longo quanto é no Brasil, podendo ser de 90 a 60 dias, pode ser ruim, é bom? A gente poderia até antecipar esse processo de transição? O que os senhores acham? Eu queria começar com o professor Pablo. Eu acho que é um sinal de amadurecimento da democracia quando você tem um estabelecimento de regras institucionais que deixam claro esse processo de transição, né? Eu conheço um pouco mais o sistema americano, mas assim, eles têm um mecanismo no qual eles prevêem algo em torno de 9 milhões de dólares para o time de transição, e é algo parecido, acho que deve ter inspirado, inclusive, a nossa legislação, porque é algo que estabelece também uma equipe que vai trabalhar na Casa Branca, tem acesso, o vencedor, logo que ele ganha a eleição, que é considerado vencedor, ele passa a ter acesso a briefings, né, a relatórios de inteligência, relatórios de segurança, para poder tomar, saber que decisões vão tomar, vai poder tomar. Eu acho que, como os Estados Unidos são uma democracia talvez mais estável que a nossa, mais antiga, haja também uma série de regras formais e informais, né, de como o eleito tem que tomar pé da situação, inclusive questões de segurança internacional, segurança e questões de defesa. Aqui a lei é recente, né, e me parece que há pouco, o professor Fernando chamou a atenção que, de fato, nós tivemos apenas uma grande transição de governo, com transição de poder realmente, né? Grupos distintos assumindo o poder, que foi em 2002, 2003, né? Com a eleição do presidente Lula, depois do Fernando Henrique Cardoso, e agora do presidente Bolsonaro para o presidente Lula novamente. E me parece que talvez nós não tenhamos essa cultura de regras informais, porque nos Estados Unidos tem muita coisa que são regras informais, de quais acessos, que tipo de informação é relevante para a tomada de decisão. E aqui a lei é lacônica. A lei ela tem um artigo, que é o artigo 3º da lei, que diz que a administração que sai tem obrigação de dar acesso a todas as informações necessárias para o time, para o coordenador requeridas pelo coordenador de transição. Mas nós não temos, por exemplo, nenhuma legislação que estabeleça a obrigação da realização de relatórios de segurança ou relatórios de inteligência. E é óbvio que
os primeiros dias de governo, quem assume precisaria ter mais acesso à dinâmica, a relatórios desse tipo para tomar decisões. Mas, bem, eu acho que, apesar disso tudo, não me parece que está havendo grandes problemas, não há queixas do time de transição até agora, e esperemos que fique assim, né? Eu acho que a gente ainda precisa aprender, talvez, a melhorar, talvez o Fernando possa até ajudar, porque é mais a área dele, mas melhorar um pouco o aparato ou o acervo institucional de regulação para que nós tenhamos uma transição que seja mais específica, né? E que possibilite a continuidade dos serviços públicos e até mesmo em algumas áreas mais sensíveis, né? Como a área de segurança ou a área de defesa. Professor Fernando, por gentileza. Muito bem. Eu creio que, complementando o professor Pablo, talvez neste momento, considerando a amplitude e diversidade da equipe de transição, podem haver muito mais conflitos dentro da própria equipe que foi formada do que na relação com o governo em encerramento de mandato. Inclusive, ontem houve uma reunião do coordenador dos grupos temáticos, o ex-senador Aloysio Mercadante, e parece que houve alguns ruídos, afinal, é muito difícil, né, uma frente ampla e democrática. E isso é inédito, porque na transição de 2002, nós tínhamos a ocupação daqueles 50 cargos que a lei prevê, né, que são cargos transitórios, remunerados, e que se extinguem 10 dias depois da posse. E foi, embora uma primeira transição, até com uma certa cobertura da mídia na ocasião, como um processo republicano, ela não chamou tanto atenção quanto a transição que nós estamos tendo agora. E outra coisa inédita é que essa amplitude e diversidade talvez reflita um pouco o que ocorreu no processo eleitoral. Foi um processo muito polarizado e onde os planos de governo formais, vamos assim dizer, não foram tão debatidos. Então, talvez neste momento de transição é quando o plano de governo, de fato, ele está sendo formatado e não necessariamente ajustado à realidade, né? Então, esse é um processo que a gente vai precisar acompanhar, como que essa equipe de transição ampla e diversa, com quase 300 pessoas, ela vai se entender, porque ali também tem uma amplitude e diversidade política e ideológica muito forte, diversas matizes, né? Mais de 10 partidos políticos representados nesse conselho de transição. Então, isso é inédito em relação a 2002. Vale lembrar que em 2002, o PT vinha de 3 derrotas eleitorais, mas com um acúmulo de planos de governo. E o processo de transição, naquele instante de 60 dias, foi fundamental para antecipar o planejamento governamental. E o planejamento governamental que é feito durante o primeiro semestre, que é a elaboração do plano plurianual, ele depende muitas vezes desse período da transição, porque 6 meses passam muito rápido. Em agosto, o plano plurianual tem que estar no parlamento para ser apreciado. E às vezes não dá tempo, porque você também tem aquela agenda simbólica dos 100 primeiros dias de governo, que é uma agenda de curto prazo, enfim. Então, período de transição, do ponto de vista administrativo, é para arranjar tudo isso, pensar ações de curto prazo, os primeiros 100 dias de governo, mas trazer subsídios para pensar o médio prazo com a elaboração do plano plurianual. Pois é, professor, o senhor estava aí falando, né, que tem muita gente participando dessa transição, e esse foi justamente o comentário do Hermes Correia, que é lá do Pará. Ele fala isso, mais de 200 integrantes na equipe de transição, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? E a Babi Graça, pelo Instagram, ela perguntou se tem pré-requisito para fazer parte dessa equipe de transição. Queria que o professor Pablo pudesse responder aí os nossos internautas. Então, na verdade, a lei prevê somente 50 cargos, ou seja, a lei estabelece o número de cargos limitados. Há 300 pessoas envolvidas em grupos temáticos de forma voluntária, elas não estão nomeadas, né, do ponto de vista legal. Elas não recebem nada, mas participam do processo de levantamento de dados, elaboração de relatórios das condições atuais
da administração pública e que vão possibilitar que a nova administração tome conhecimento da situação fiscal, da situação administrativa, da situação, quais são os cargos a nomear, quais são as políticas públicas em andamento. Eu acho que o Fernando colocou um ponto importante, né, que é o fato de que, como é uma coalizão muito grande, é uma forma de você acomodar tantos interesses diversos, né? E lembrando que a agenda da transição, ela é uma agenda que, na minha opinião, está se valorizando muito, essa PEC da transição, mas se esquecendo que talvez a preocupação mais importante do governo de transição seja muito mais política, que isso é fundamental na organização de qualquer governo no Brasil, que é a construção de uma coalizão majoritária no Congresso. Então, muito da agenda da transição, é óbvio que está se produzindo relatórios técnicos, e essa comissão enorme tem muito mais a ver com isso, com relatórios técnicos das condições em que está a burocracia, mas grande parte dos esforços da transição hoje, na minha opinião, são para negociação no Congresso. A viabilização dessa PEC passa muito mais por construir condições de aprovação, e o texto, na minha opinião, ainda vai mudar muito, porque a condição para você aprovar qualquer texto é ter maioria na Câmara e no Senado, e essa é uma preocupação que me parece central do governo que entra, todo governo que entra. Lembrando que há também a eleição para as mesas da Câmara e do Senado em fevereiro, que também é algo que interessa fundamentalmente ao governo que entra, né? Então, do ponto de vista político, eu acho que é muito... A primeira preocupação da transição é a possibilidade política de ter uma agenda que seja viável no nosso sistema político. E eu acho que ainda não se... Como falou o Fernando, né, a transição vai servir para delinear um programa de governo, mas as grandes decisões técnico-políticas vão ficar para o fim do processo de transição, lá para dezembro, quando já houver clareza de quais são as condições políticas que o governo vai ter, né, quais são os partidos que vão para a base do governo, que ainda não está claro, né? Mas eu acho que vai sim antes da posse. Até o final da transição, até a posse, nós vamos ter algumas medidas claras da transição. Ou seja, o novo governo vai ter medidas administrativas claras. Mas eu acho que agora, em novembro, ainda não é o momento disso. É momento do levantamento de dados e um momento de preparar politicamente a coalizão que vai governar o país, tanto do ponto de vista do Congresso, como do ponto de vista do gabinete. Ou seja, quais são os partidos que são parte dessa coalizão, que vão ocupar cargos, e isso também é uma parte da montagem do governo. E isso é assim em qualquer lugar do mundo, pessoal. Eu queria aproveitar... Todas as democracias, você tem negociação antes de assumir, quais são os partidos que vão assumir. Isso é assim na Alemanha, é assim na Espanha, é assim na Inglaterra, é assim na França. Quem é que vai assumir e governar para formar uma maioria que seja viável? Professor Pablo, eu queria aproveitar uma coisa que você falou aí, que é a questão dos dados. E a gente tem, antes da gente falar de PEC, de transição, eu queria falar dessa questão de informação que é fundamental para tomar as decisões corretas, ou pelo menos as decisões mais apropriadas para o momento. O Tribunal de Contas da União, pela primeira vez, instituiu um comitê para acompanhar essa transição. Eu gostaria de ouvir, então, o professor falando um pouco sobre isso, por que isso aconteceu, e uma outra coisa, uma notícia que saiu, que o próprio TCU tinha dito há alguns dias, que mais de 20 setores tinham um verdadeiro apagão de dados. E a gente viu recentemente uma notícia nos jornais de que todos os computadores do Palácio do Planalto, portanto a sede do governo, foram apagados, né? Os arquivos foram apagados por uma possível alguma questão de vírus, alguma coisa. Eu gostaria de saber, ou de ouvir você, professor, sobre a importância disso, de ter dados precisos no governo, até para uma boa governança, e essa questão aí da reformatação dos dados aí dos computadores do Palácio do Planalto, se isso pode gerar algum risco para a transição de governo e para o futuro governo. Professor Fernando, por favor. Acho que Sim, perdão. Muito bem, inédito esse acompanhamento do TCU, creio que é um processo fundamental. O próprio TCU, no início desse ano, participou de diversos eventos com alguns
dos seus conselheiros convidados, discutindo transição, porque havia uma preocupação em termos se a transição poderia ocorrer de forma equilibrada e estável, lembrando o que ocorreu nas eleições norte-americanas algum tempo atrás, quando nós tivemos conflitos, se não necessariamente no processo interno da transição, mas obviamente no âmbito da sociedade. Enfim, então esse processo é fundamental. E o TCU acabou de publicar um relatório muito importante chamado Alto Risco na Administração Pública Federal, chamando a atenção para pontos importantes, ele como um órgão de controle que devem ser levados em consideração agora nesse processo de transição e para a própria continuidade da administração pública federal a partir de janeiro, né? Então, esse é um dado importante, um órgão de controle fazer o acompanhamento e o monitoramento, né? E eu acho que isso tinha a ver com riscos que, aparentemente, parece que está tudo ocorrendo até então de forma tranquila, né? E é que a gente precisa continuar observando. Volto a dizer, se hoje está tranquilo, a gente não sabe como vai estar daqui a um tempo, porque quando esses relatórios com esses dados forem divulgados por parte do governo eleito, e eu quero novamente lembrar, como ocorreu em 2002, começa a ter uma disputa de narrativas, porque ali às vezes tem alguns diagnósticos do governo eleito que não aguardam um governo em encerramento de mandato, isso começa a pipocar na imprensa aqui e acolá e começa a ter disputas de narrativas. Mas por enquanto está ok e o TCU acho que vem cumprindo muito bem esse papel de acompanhar a transição e também de municiar a equipe com dados e informações. E esse relatório é um relatório muito importante, né? Elencando os pontos de alto risco na administração pública federal. Professor Pablo, eu queria ouvir você falar também e já informa que a gente está caminhando para o fim do programa, portanto, depois você pode se despedir também. É um prazer estar aqui, mas assim, eu acho que a gente precisa ter calma um pouco. Eu acho que até uma coisa que está acontecendo muito na imprensa, né? Que é uma certa ansiedade em relação a nomes, em relação a políticas, decisões, até decisões econômicas. É óbvio que é preciso que o governo que entra dê clareza, ou deixe claro quais são as decisões importantes, qual vai ser a política econômica, mas assim, do ponto de vista da formação de um governo no Brasil, mas eu diria não só no Brasil, assim, eu morei muito tempo na Alemanha e eu me lembro lá eles passam semanas depois da eleição tentando organizar politicamente quem é que vai governar. E eu acho que a primeira preocupação de todo eleito é saber quais as condições políticas de governo para o governo. Ao mesmo tempo em que a equipe de transição faz um levantamento das questões técnicas as questões técnicas que vão subsidiar, não é, os ministros e as equipes que vão realmente para o governo, isso é muito importante, mas do ponto de vista de quem vai ocupar os ministérios, isso não vai ser definido até que haja uma clareza de quais são os partidos que vão compor a coalizão governamental. Professor na Pablo, minha opinião, isso ainda não está claro. Isso não está claro. E eu acho que isso vai acontecer nas próximas semanas. Eu quero agradecer. Desculpa, eu vou ter que cortá-lo, se eu puder. É porque a gente tem uma questão de tempo aqui no live, não só nas redes sociais, mas a gente está na TV também e a gente tem uma grade que é um pouco mais rígida. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado. E você também, professor Fernando, muito obrigada pela sua presença e a Sara Reis. Bom, e agradeço também a você, telespectador, a você que está aí na internet nos acompanhando até aqui. Essa conversa, ela fica disponível para você ver na hora que quiser ou encaminhar para alguém que se interesse pelo tema no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Se quiser sugerir um tema para as nossas conversas aqui, ligue para a Ouvidoria do Senado, 0800 61 2211, no E-Cidadania. Obrigada pela companhia e até o próximo TV Senado Live.